Bem-vindos à nossa live sobre inteligência emocional. Hoje a gente vai falar sobre a importância de entender as emoções para tomar melhores decisões. A gente sabe que as habilidades comportamentais, as famosas soft skills, têm ganhado uma notoriedade muito grande nos últimos anos. E agora, nesse cenário pós-crise, essa competência se torna ainda mais relevante, principalmente nos ambientes corporativos. Isso porque a coesão, o alinhamento dos times são pilares fundamentais para o sucesso de um negócio, principalmente nesses momentos de instabilidade. Meu nome é Cristi Maia, eu sou consultora e facilitadora do programa Mindfulness Design pela The Rose Mindfulness, e hoje eu estou aqui com os meus colegas, a Aline Daia e o Vilmar Duarte, para um bate-papo sobre o impacto e a transformação gerado por um programa de desenvolvimento pessoal no âmbito profissional. A ideia é que a gente vai ter um papo para convidar você para uma experiência, uma verdadeira imersão no nosso programa de consultoria. Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, na semana que vem, terça, quarta e quinta, nós vamos ter um encontro marcado das 7 às 8 da noite para você poder experienciar os nossos workshops do programa Mindfulness Design. E assim, se você tiver interesse em participar, é só procurar o link aqui embaixo que você consegue se inscrever gratuitamente, tá bom? Para começar nosso papo, de uma forma bem descontraída, bem informal, eu queria conversar com a Aline, né? Aline, a gente sabe que nós, enquanto consultores, nós passamos pelo processo de transformação, né? A gente experienciou todas as nossas ferramentas e antes de colocá-la em prática, antes de ensinar isso para outras pessoas. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória e de que forma as nossas ferramentas impactaram e transformaram a sua vida. Obrigada, Cristi. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e sejam bem-vindos, né, à nossa conversa, ao nosso bate-papo. E, bom, na verdade, a minha transformação, a origem dela foi o fato de não conseguir dividir, ou melhor, né, separar muito bem a minha cognição da minha emoção no ambiente do trabalho, né? Eu tinha um paradigma muito forte de que emoção e ambiente de trabalho não deveriam se misturar, e isso com certeza tem muito a ver com a formação estudantil, né, nas relações dentro das escolas em geral. A educação se baseia muito nisso, né? A maior parte, lógico que já existem outros projetos hoje que vão por uma outra linha. Mas nós não éramos treinados a entender nossas emoções, nós sempre fomos ensinados a reprimi-las, né? A maior parte dos sistemas educacionais ainda faz isso. E quando eu fui para o ambiente de trabalho, eu entendi que tinha que ser assim também. Quando eu me relacionava com os meus colegas de mesmo nível hierárquico, isso ainda era um pouco amenizado, né? Já que, obviamente, não existia um medo de ser repreendido ou de repente, eu como liderada em relação aos meus, ou melhor, como líder em relação aos meus liderados, também não queria gerar uma relação em que eles não aceitassem as minhas ordens por uma questão de gerar vínculos de amizade, conexões muito profundas. Então, eu mantinha essa relação mais fria e achava que era assim que tinha que ser, que estava tudo bem. Depois de um bom tempo, vamos dizer assim, alguns meses ou anos em ocasiões diferentes, eu senti que aquilo gerou uma implosão em mim, ou seja, aquelas emoções que estavam reprimidas, né, que eu não expressava porque eu tinha medo de que aquilo gerasse algum tipo de resultado negativo para mim, né, para minha performance ou permanência na empresa, enfim, aquilo implodiu, né, muitas vezes virando problemas somatizando mesmo, né, ou numa gripe muito séria de ficar uma semana de cama, ou algum processo alérgico, né, que se tornou crônico e tal. E depois disso também percebi que podia explodir muitas vezes, não necessariamente com as pessoas no ambiente de trabalho, mas com as pessoas do relacionamento mais íntimo, né? Família, amigos e relações afetivas. Então, quando eu aprendi, né, quando eu comecei a ter contato com as ferramentas, tanto as bem práticas, por exemplo, respiratórios, né, mais conscientes, mais profundos e tal, quanto as ferramentas que nós usamos no Mindfulness Design, de ganho de consciência emocional, de conseguir canalizar as emoções e até de se expressar sem violência, né, no ambiente de trabalho, porque você não reprimiu,
você simplesmente pega aquela observação e transmite sem aquele peso emocional. Então, isso me ajudou muito, tanto a criar vínculos mais sinceros, né, no ambiente de trabalho, realmente ser amiga dos meus colegas, inclusive dos meus superiores e dos meus liderados, aprender a compartilhar os erros, porque eu também tinha uma visão de que tinha que ser muito perfeccionista, então acabava me distanciando para as pessoas não verem o que tinha de errado, e ajudar as pessoas a crescerem através disso, né? Os liderados a crescerem, e conseguir dar feedbacks para os meus chefes, para os meus líderes e tal, e fazer com que a relação crescesse profissionalmente, eu conseguisse também prosperar profissional e financeiramente. Então, foi bastante importante nesse sentido. E, Aline, como é que a inteligência emocional afetou a sua vida pessoal? Assim, quando você descobriu a inteligência emocional, quando você começa a trabalhar a inteligência emocional, quais os efeitos que isso trouxe para a sua vida pessoal? Sim. Isso reduziu muito a minha ansiedade e a minha tensão, porque como eu nunca me expressava no ambiente de trabalho, eu sempre estava numa situação de pressão muito grande sobre mim mesma, né? Com medo de deixar escorregar alguma emoção que não fosse tão legal ali. E então isso me permitiu me sentir melhor, né? Ficar mais leve, digamos assim, no dia a dia, conseguir, inclusive, melhorar as minhas relações fora do ambiente de trabalho, porque elas eram bastante afetadas por isso. Então, eu saía do ambiente de trabalho e ficava reclamando das coisas que no ambiente de trabalho eu não falava, né? E então isso trouxe muito mais leveza, né? Reduziu muito a minha ansiedade em relação a tudo na vida, vamos dizer assim. E aí você consegue viver com mais presente, que a gente fala, né? Consegue aproveitar melhor, inclusive aqueles momentos que normalmente a gente sente culpa de não estar trabalhando, muita gente se sente assim hoje, né? E você consegue aproveitar, apreciar aquele instante. Então, isso impactou muito, assim, deu uma leveza que eu não tinha, assim. Eu sou uma pessoa séria, mas me trouxe uma descontração bem importante. E no trabalho, teve algum ganho que você percebeu que foi por conta disso? Foi, assim, eu posso dizer que me fez deslanchar. Eu ficava tão presa em ser tão perfeita e tão impedir que essas emoções chegassem, né, nas outras pessoas, que quando eu me senti livre para compartilhar, claro, com educação, né, com polidez e tudo mais, eu percebi que isso abriu muitas portas, né? Tanto no sentido das pessoas mesmo serem mais receptivas, de oportunidades que eu não tinha, porque eu também mantinha uma distância, as pessoas acho que falavam, bom, acho que melhor nem tentar avançar muito, né, que não vai dar certo, assim, então nem oferece nada, acho que esse aqui é o limite dela. E realmente eu estava impondo, né, esse limite. E aí abriram portas, eu consegui criar meus próprios projetos, encontrar espaço, né, eu sair de uma situação também de colaboradora para um coworking como empreendedora, né? Que, né, não tem tanta diferença se a gente for olhar hoje, mas no passado era bem diferente, né? E muitas pessoas ainda sentem isso. Então foi isso. Eu realmente senti que abriu muitas portas e eu prosperei muito mais do que jamais eu tinha imaginado, né? Eu saí de uma condição, vamos dizer assim, eu passei a ganhar 6, 7, 8 vezes mais depois que eu consegui realmente lidar com as emoções de uma forma mais inteligente. Interessante. Maravilha, maravilha, adorei. Aline, eu acho que vale a pena a gente perguntar a mesma coisa agora para o Vilmar, para ele contar um pouquinho da história dele. O que você acha? Sim. Conta para a gente, Vilmar, como que foi a sua experiência de transformação, né, em relação ao aprendizado ou o enriquecimento da sua inteligência emocional. Eu tinha aquele ímpeto de agradar a todos, né? E a gente não se preocupar, eu não me preocupava comigo mesmo, né? Então eu ia abraçando as causas que iam aparecendo, os trabalhos que iam aparecendo, eu não conseguia dizer não.
Isso foi me levando a um estresse absurdo. E eu sempre estourava, eu sempre não conseguia, eu não simplesmente segurava as emoções, eu estourava literalmente em ambiente de trabalho, tal. Eu não era uma pessoa muito fácil de lidar. Mas isso desencadeou um problema de saúde em mim, né? Que aí eu fui ficando estressado, chegou num ponto que isso acarretou diversos KPIs aí, né? Como diz o mundo corporativo, diversos KPIs de saúde foram para o espaço. E quando eu comecei a entender que aquilo era justamente por conta da minha falta de inteligência emocional e que eu precisava trabalhar com isso me trouxe, assim, deixa eu entender melhor, né? Onde que eu consigo liberar essa energia? Para onde que eu canalizo essas emoções? E aí eu fui direcionando, fui fazendo a coisa de uma forma mais coerente, e isso me trouxe também uma coisa muito mais positiva, né? Um aspecto bastante positivo na questão trabalhista, no meio de trabalho onde eu estava inserido, e depois também eu fui percebendo isso nos relacionamentos pessoais, porque isso afetava diretamente, né? Não só no núcleo familiar, mas com os amigos, com as pessoas que a gente convivia, né? Que legal, viu, Mário? Eu acho que você tem uma história bem bacana em relação a essa consciência dos seus hábitos ruins serem relacionados à falta de inteligência emocional num determinado momento da sua vida. E eu queria saber de você, assim, você teve, assim, um momento, tipo, chave ou foi um processo para você entender e compreender isso? Eu passei por um processo. O meu não foi assim de uma hora para outra, não, tem fichas que estão caindo ainda, mas teve todo um processo que me levou a isso, né? Quando eu comecei dentro do The Rose Method, quando eu comecei a conhecer os conceitos e diversas técnicas, a gente vai tomando consciência de quem nós somos, a nossa presença, o que nós estamos fazendo aqui. A Aline trouxe bem essa palavra, né? A presença. E isso é muito importante, você prestar atenção no momento presente, não ficar ali na ansiedade, vivendo um momento futuro, que ele não existe, ou remoendo o passado, que é só memória, já não existe mais, né? O momento presente é tão etéreo, é quase que nos escapa, e se a gente pisca, escapa mesmo, né? Então não dá tempo. A ideia é que a gente esteja presente mesmo. Legal. Essa consciência, ela nos faz perceber o que a gente, as decisões que nós estamos tomando, né? Então, acho que inteligência emocional está ligada com observar também, observar as nossas reações, observar a forma que nós interpretamos elas, né? E assim, não começa, e por que eu te perguntei isso, né? Porque às vezes as pessoas esperam um estalar de dedos e tá tudo resolvido como uma pílula mágica, e é um processo, né? E é um pouco do que a gente conversa aqui, que o nosso programa, ele traz isso, ele traz realmente uma jornada de autoconhecimento que você vai entender a forma de se conhecer e de como direcionar suas emoções, né? E seria tão bom se tivesse uma pílula, né? Seria maravilhoso. Uma fórmula mágica. Ai, maravilha, maravilha, bacana. Bom, acho que é isso. Acho que eu posso contar agora, compartilhar um pouquinho Por favor, da sua. da minha história com vocês. Eu acho que assim, a minha trajetória profissional, ela tem muito um aspecto de altos e baixos. Eu tive muitas mudanças profissionais e muito por conta de uma insatisfação interna. Em meados mais ou menos de 2013, 2014, eu tive um burnout, eu tive uma crise bem forte emocional, porque eu não sabia como lidar com a pressão do ambiente de trabalho, o tipo de profissão que eu tinha na época, e toda aquela dinâmica profissional me gerava uma sobrecarga que eu não sabia como lidar com aquelas emoções. Era tanta emoção que uma hora é aquela história da repressão, né? Você vai reprimindo, você não sabe o que fazer com aquilo, reprime, uma hora explodiu através de um processo aí de burnout. E aí eu falei para mim mesma que
não, nunca mais eu vou voltar para o mundo corporativo, eu não quero mais isso, eu vou, sei lá, vender canga na praia, qualquer coisa, menos isso. Mas, enfim, eu me deparei nesse meio tempo com o The Rose Maps e comecei a praticar tanto as aulas práticas quanto os workshops, passei por uma verdadeira transformação. E aí eu fui entendendo que o problema não é o ambiente corporativo, não era a empresa, não era o que eu fazia, e sim a minha falta de habilidade, a minha falta de competência realmente de gerenciar aquilo, né? E eu acho que isso é mais interessante, porque quando eu entendi isso, eu fui trazendo as ferramentas para o meu dia a dia de uma forma muito consistente, acompanhada de um grupo que me trouxe essa coesão, eu consegui não só voltar para o mercado corporativo, mas eu consegui ser promovida mais de 3 vezes em menos de 2 anos, ganhar diversos bônus. Por quê? Porque o meu nível de produtividade aumentou, né? Então, eu vejo assim, que a inteligência emocional, ela impacta não só na sua vida pessoal, e impacta sim na sua vida pessoal, mas na sua vida profissional ela é essencial, né? A gente sabe que as pessoas hoje elas são contratadas muitas vezes pelas habilidades técnicas, mas também são demitidas pela falta de competência comportamental, né? E para a gente também, né? Às vezes a gente não sabe como lidar com as emoções e acaba falando, eu não quero mais isso aqui, mas é por uma falta de gerenciamento interno. E eu passei por isso. E depois que eu passei por essa transformação, eu falei, não, é isso, eu preciso levar isso para as pessoas. Aí acabei fazendo toda a formação e hoje estamos aqui papeando. Legal, Cristi. E essas ferramentas que você aprendeu e que você acredita que você ainda aplique hoje, né? Com O que certeza. você destacaria, assim, para compartilhar? Claro, eu começo pela consciência, é o que a gente fala um pouco da presença. Então, assim, você tornar consciente as suas emoções, porque assim, a emoção, ela é uma reação biológica, de fato, né? Mas quando você toma consciência dela, você entende aquele sentimento que é gerado pela emoção, e a gente se aprofunda um pouco mais nisso nos workshops, você consegue transformar. A gente só consegue transformar aquilo que a gente entende, né? Então, o processo de tomada de consciência, para mim, é o mais importante. A partir daí, o que você faz com aquilo? Então, a gente aprende durante os workshops a canalizar essa emoção, né? A direcionar. A emoção, ela é um tipo de energia. Para onde você coloca essa energia, né? E aí a gente tem ferramentas para isso também. Isso, consequentemente, me trouxe mais confiança e mais serenidade, né? As pessoas no ambiente de trabalho, quando eu ainda estava no mundo dos eventos corporativos, falavam assim, nossa, Cris, mas como você está assim tão tranquila? Eu falei, gente, não é tranquilidade, é capacidade de foco, de presença. Eu estou direcionando, eu também tenho as minhas emoções aqui, mas eu não estou deixando elas tomarem conta de mim, eu estou usando elas a meu favor. E aí a gente usa as nossas técnicas de respiração, de meditação, a gente usa o nosso corpo de forma muito inteligente, né? Porque se eu estou muito tensa, emocionalmente falando, isso vai reagir no meu corpo. Então, como que eu solto meu corpo para não criar tensões e eu poder expressar o meu melhor? Então, a gente consegue apresentar isso de diversas formas no nosso programa de Mindfulness Design. E aí, até pegando esse gancho, eu queria pedir para você, Aline, né, passar a palavra um pouquinho para você falar sobre o nosso programa, né? Se puder explicar um pouquinho como que ele funciona, de que forma ele atua, como que as pessoas podem conhecer, se puder compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz, para o pessoal saber também. O programa Mindfulness Design, ele foi formatado, né, com a intenção de prover uma vida mais presente e com significado para aqueles que participem do processo, né? Então, é um programa que é dividido em módulos, tem uma série de workshops voltados para temas como inteligência emocional, tolerância ao estresse, foco e performance sustentável, né, que é o nosso objetivo, promover um bem-estar que seja sustentável e não que seja passageiro, né, ou que seja instantâneo, mas logo na sequência a gente precise fazer mais alguma coisa para resolver essa questão. Então, criatividade, enfim. E a ideia qual é? É prover para o indivíduo. Então, assim, nós oferecemos para a empresa um programa que se adeque, obviamente, ao momento que ela está, né?
e que foi detectado que os colaboradores precisam desenvolver determinadas habilidades, então nós vamos desenvolver habilidades através de ferramentas que são muito acessíveis e práticas, né? Com a intenção de tornar mesmo, como você falou, o indivíduo competente para lidar, né, nesse caso, com as suas emoções, mas não só isso, mas também conseguir treinar a sua mente para que não só você seja uma pessoa focada, né, no sentido de todo mundo é focado em alguma coisa, mas conseguir se manter focado naquilo que você quer no momento que você precisa, né? Então, desenvolver no indivíduo essa competência para que, digamos assim, a partir dele, cada um, né, compartilhe desse conhecimento e consiga prover, assim, um ambiente, uma cultura que seja uma cultura de bem-estar mental, uma cultura de presença, de capacidade de estar focado naquilo que realmente importa naquele momento, né? Então, legal. Eu acho que você pegou num ponto muito importante, né? Porque assim, a gente não, nós não somos uma consultoria de RH no sentido que assim a gente vai criar a cultura para você, mas nós somos uma empresa que facilita ter uma cultura, impactar positivamente a cultura da sua empresa, né? Então, como que você transformando cada indivíduo ali, você vai ter um resultante de um grupo coeso, feliz, com bem-estar, com foco, né? Que entende a ele mesmo e vai poder, através dessa compreensão individual, vai poder compreender o colega de trabalho, seus pares, seus líderes, seus liderados, para ter um diálogo mais assertivo também, né? A gente trabalha temas como gestão de conflitos, que é muito interessante para, principalmente hoje em dia, nesse mundo online, né? Que você não está ali presente, como que você cria essa empatia, essa conexão, né? Então, acho bem legal reforçar esse ponto também. Acho que é isso. Vilmar, você tem mais alguma consideração para contribuir aí nesses minutinhos finais da nossa live? Bem, o que eu quero dizer, então, é que tudo é questão de escolha, né? Você aprendendo alguns conceitos importantes aí sobre a inteligência emocional e sobre todo o programa do Mindfulness Design, você depois vai escolher como você reage às circunstâncias, a tudo que acontece. E uma escolha que você pode fazer importante é participar do nosso evento de imersão de 3 dias, né, que vai acontecer dia 23, 24 e 25. Tem um link embaixo aí nos comentários, depois você acessa, se inscreva, participe, e aí você vai entender melhor como esse programa pode trazer algum resultado positivo para a sua empresa. Legal falar que quem participar do evento vai ganhar um presente, mas eu vou deixar esse presente como surpresa, claro, tá? Para você ficar com gostinho de querer saber. Então, se inscreva, participe. Lembrando que os workshops são ao vivo e interativos. Então, é bem legal você participar com assim, 1 hora da sua agenda para realmente investir no seu desenvolvimento pessoal. E você vai poder conhecer uma ferramenta que não só vai fazer um efeito para você, mas também que você vai poder levar para a sua empresa e fazer toda a diferença nos seus times. Muito legal. Isso, pessoal? É isso. Legal. Meus queridos, gostaria então de agradecer muito a presença de vocês. Lembrando que ainda essa semana temos mais uma live, é isso? A última? Temos, depois de amanhã. Depois de amanhã, na quinta-feira, temos a live sobre o Intentional Teamwork, que é um módulo muito interessante. Eu não queria falar nada, mas é meu queridinho, então não percam, assistam também, se inscrevam no evento e nos vemos em breve. Até já. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.